Porque você imprime insegurança, porque parece que você não sabe do que você está falando, porque vai para um lugar pouco humano, porque não inspira confiança, sabe, porque parece que você decorou um texto, que você está dizendo aquilo sem emoção, sem coração, sem verdade, sabe. E o que mais impacta no vídeo é a verdade, é a honestidade, então, vai de peito aberto mesmo, porque isso é o que mais conecta. Seja muito bem-vindo ao Comunique-se com a Aline Cast. Nesse podcast, nós discutimos as principais estratégias na comunicação para ajudar você a vencer a timidez e conseguir clientes no digital. Eu me chamo Eric Xavier, eu estou aqui hoje com... Olá, gente, Aline Malafaia aqui com vocês, apresentadora de televisão, locutora, jornalista, bailarina, sapateadora, brincadeira. Eric, adorei a sua camisa. Você tinha que ter me avisado que o briefing hoje de figurino era esse estilo mais comic, mais quadrinhos, para eu ter vindo no mesmo dress code. Eu esqueci de te perguntar isso, inclusive, se essa camisa não estava ruim, cara, para o nosso podcast aqui. Não, eu curti, eu curti. Massa. Então vamos lá. O tema do episódio de hoje é como falar no vídeo sem parecer um robô e não perder possíveis clientes. Eu queria que você começasse explicando o que é uma fala robotizada, na sua opinião. Uma fala robotizada é quando a galera se preocupa muito em pronunciar, assim, a gente falou muitas vezes, né, inclusive no Instagram, sobre a questão da articulação. O quanto é importante uma articulação clara, onde dê para a gente entender bem as palavras. Mas o oposto disso também é muito, assim, isso elevado ao extremo, digamos assim, né, também é muito complicado. Que é quando a pessoa fala todas as palavras assim certinho, com medo de não falar direito e não ser entendido e entra numa rítmica, né, numa gente, a palavra não vem. Entra numa rítmica que fica realmente com aquela cara de robotizado, de Google Tradutor, aquela fala do Google, aquela locução que a galera tá usando pra caramba. Quando a gente passa por um vídeo que usa um tipo de locução desse, um tipo de locução dessas, a gente sabe na hora, porque não tem uma cadência, não tem uma cadência humana, não tem uma cadência orgânica, ou seja, não tem uma cara de conversa, sabe. Fica com cara de lido, fica fora de uma organicidade de fala do dia a dia. Qual a diferença entre fala e oratória? Falar é simplesmente o ato de emitir as palavras, emitir os sons, ordenar de acordo com uma lógica dentro de qualquer língua, né. A gente brinca que o bebê está falando quando ele está lá estudando os sons, né. A gente brinca que o bebê está conversando quando ele está experimentando os sons. Se você for olhar uma criança aprendendo a falar, ela brinca, ela fica na ba, da, dó, ba, até sair mamãe, até sair papai, tá, tem um processo evolutivo de construção de referência dos sons, de encontrar esse som na própria boca, no próprio aparelho fonador e de desenvolvimento de musculatura, de amadurecimento de musculatura e cognição também, enfim. Então falar, a gente brinca às vezes que o cachorro fala, né. Você vê aqueles vídeos dos huskies na internet, eles, vociferam a beça, eles, fazem sons que chegam a se aproximar dos sons da fala humana. Então, assim, falar é uma coisa que graças a Deus, natural do ser humano. A capacidade de fala, de comunicação, foi o que trouxe a gente até aqui, né. Eh, Enfim, guardadas as devidas proporções, a gente brinca, por exemplo, a fala dos golfinhos, eles emitem sons que os outros são capazes de decodificar, né, não é a nossa fala. A oratória, se você for olhar uma denominação do Google, ela vai te dizer que é a arte de falar bem, né, e aí, quando você diz a arte de alguma coisa, você não está dizendo muita coisa, né, você não está dando muita informação, porque você não especificou. Para mim, a oratória, ela é um conjunto de técnicas que torna a fala mais envolvente, mais atraente, mais inspiradora, mais magnética, algumas vezes mais persuasiva e, sem dúvida nenhuma, mais impactante, mais apaixonante para a pessoa que está escutando. Eu acho que a oratória, ela não se reduz à fala, que é outro erro muito comum. A oratória, ela envolve a sua comunicação verbal, que aí a gente fala de texto, aí a gente está falando das palavras, mas ela envolve também a nossa comunicação não verbal,
que são as nossas expressões, os nossos gestos, toda a nossa comunicação que vem junto, né, e isso tudo está muito presente no vídeo. Mas a oratória é um negócio que se destaca, e isso é fascinante, isso é fundamental para quem quer ganhar clientes no digital, porque as pessoas vão acreditar naquilo que você está dizendo. Então, a oratória, ela também passa por essa administração de que tipo de reação eu quero provocar no outro. Então, através da minha oratória, de como eu uso todos os meus recursos comunicacionais, eu faço você ficar me assistindo. Assim, eu tenho um exemplo que eu uso muito em sala de aula, num ambiente mais controlado do que a internet, né, que é um exemplo que, assim, me dói a espinha quando eu falo. Se você for pensar Hitler, ele não botou arma na cabeça de ninguém e falou: "Vamos perseguir os judeus", ele fez isso com a fala. Então, esse é um poder muito grande, sabe. E eu sempre digo isso também, a gente tem que usar para coisas boas, como todas as forças. E, na sua opinião, por que que as pessoas tendem a parecer um robô quando elas vão gravar um vídeo, assim? Por que que a voz delas sai robotizada nesse sentido? Para mim, aí tem um conjunto de fatores. O primeiro é a insegurança, é o medo, é tentar buscar um lugar de conforto, ou pelo menos um lugar de administração do desconforto. E aí, as pessoas se colocam numa posição de falar quase como se estivesse lendo, né. Até numa maneira de se esconder. Então, a maneira como eu falo, ela diz muito da minha personalidade, do meu emocional, do meu inconsciente. A maneira como eu falo revela demais de mim, ela é um raio-x. Você reconhece alguém pela maneira como a pessoa fala. Então, no momento em que eu tento fakear isso através de uma fala robótica, de uma fala que não é minha, o que que eu estou fazendo? Eu estou me escondendo, eu estou me preservando, eu estou fugindo da exposição. Uau, Em que primeiro legal. lugar. Em segundo lugar, as pessoas têm uma projeção, elas têm uma imagem na cabeça delas que conversa com o repertório que a gente construiu ao longo de toda a nossa vida, de como uma pessoa que está na televisão ou agora na internet deveria falar. E aí a gente tenta se aproximar dessa referência, só que a gente nunca treinou isso. Isso não é a gente, então a gente não sustenta, né. As pessoas criam um personagem de si mesmos. Eu tive esse papo com um amigo essa semana, uma pessoa que eu nunca na minha vida pensei que fosse me pedir uma opinião sobre alguma coisa, porque eu acho ele muito incrível profissionalmente, e tal, e aí ele me mandou um vídeo: "Aline, me diz o que que você acha, eu sei que tá ruim, que tem muitos problemas, mas eu queria a sua opinião". É uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, e eu falei: "Caramba, olha que legal, né, uma pessoa que eu acho tão foda me pedindo uma opinião". E eu via essa pessoa num lugar de insegurança que eu nunca tinha visto na vida. Caramba. Olha como é uma exposição que te dilacera, te rasga inteiro e mostra as suas entranhas, É, sabe. Enfim, e é muito legal isso, assim, quando a gente para entender o quanto se colocar na frente do vídeo e o quanto falar para uma plateia que você não sequer dimensiona, coloca a gente num lugar de fragilidade. Eh, e aí, no curso da conversa, ele me falou: "Ah, então eu cheguei à conclusão de que eu tenho que fazer tem que ser a minha versão X". Eu falei: "Não, porque você é uma pessoa, todos nós somos multiversões, todos nós temos muitas, facetas, digamos assim, né". Eu vejo a gente, você lembra aquela figura geométrica que é óbvio que eu não vou lembrar o nome, mas que tem vários lados? é, Todos nós somos um prisma. Cada uma dessas faces é a gente também. Elas podem ser diferentes, elas podem refletir a luz numa direção diferente, mas tudo é a gente. A Aline mal-humorada, a Aline sedutora, a Aline sofisticada, a Aline descontraída, tudo isso sou eu, né. E aí, quando eu vou para o vídeo, eu posso escolher priorizar uma dessas facetas, um desses lados do prisma, mas não quer dizer que eu esteja recriando uma Aline. E aí a primeira coisa que eu disse para ele foi: "Não tenta ser um personagem", porque ninguém consegue sustentar um personagem de si mesmo por tanto tempo. Você vai oscilar. Assim, o processo de construção de personagem de ator é outro lugar. E esse personagem, ele vem criado normalmente por uma outra pessoa, por um roteirista que te dá lá um panorama, um perfil de personagem. Quando você tenta inventar um personagem de si mesmo na hora que você dá o REC, é impossível,
porque você não sabe para onde você vai, né. E quando a gente tenta fakear a gente mesmo, a gente vai por um lugar sem referência, muito, muito confuso. Então não se trata de criar um personagem, de escolher ser, sei lá, uma coisa, se trata de aqui eu posso estar com cólica, eu posso estar acordada mal-humorada, mas aqui eu não vou deixar, obviamente, eu não vou dar destaque para essa faceta, isso vai escapar para minha comunicação, com certeza. Mas não é onde eu estou priorizando, né, eu vejo sempre como uma mesa de equalização de som, sabe, onde você tem graves, médios, enfim, e você vai ajustando aqueles níveis de acordo com o que você precisa. O que não quer dizer que não exista o grave e o médio. Eles precisam entrar na conta para equilibrar o jogo, né, para equilibrar aquele som. Então as pessoas acabam indo para essa coisa meio robotizada, porque elas também tentam criar um personagem. Olha quantas coisas ao mesmo tempo, se esconder, projetar um comunicador ideal, que elas não são e não conhecem, e tentar criar um personagem de si mesmas. Até porque, assim, eu convivo muito com atores, diretores e pessoas das artes dramáticas. Ator prefere 50.000 vezes um personagem difícil do que ser apresentador. Porque quando você tem um personagem, o personagem te defende. Então não é a Aline fazendo isso, é a personagem da Aline. Quem pega um bebê e joga na caçamba, para citar uma novela, não é o Matheus Solano, foi o personagem do Matheus Solano, que eu esqueci o nome dele, que foi um personagem incrível. Então, o personagem te defende. Agora, quando é a pessoa, a Aline aqui, falando de comunicação, bicho, eu tô de peito aberto. Então, para alguns atores, é muito mais difícil ser apresentador do que ser ator. E vem cá, você já passou por esse problema de ter uma fala robotizada no vídeo? Como é que você lidou com isso? No vídeo não, Eric, porque assim, quando eu cheguei no vídeo, eu já vinha de um processo muito longo de falar em público. Então, eu já tive esse processo de falar de forma mais robotizada, com essa cadência mais robotizada, nas minhas experiências no colégio, né, assim, eu lembro que a primeira apresentação em público que eu fiz, eu tinha 12 anos ou 13, no colégio, quando eu preparei um trabalho com um grupo e chegando na sala, fui desafiada pela professora a apresentar para a turma. Até então eu era tímida, CDF, magrinha, com óculos escuro, sempre muito zoada na escola. E aí, como eu tinha feito o trabalho muito à frente, né, ali já tinha um espírito ariano conduzindo a minha vida, eu sabia muito bem o que eu tinha, o propósito daquele trabalho, sabia muito bem o conceito daquele trabalho. E aqui eu abro um parênteses, é por isso que eu digo: "Não decora, entenda o conceito". Porque quando você decora, o seu nervosismo manda a sua memória para o espaço, mas se você entendeu o conceito, você tem formas de elaborar aquela fala. E aí eu tenho certeza que naquele dia a minha fala saiu robótica, saiu acelerada, né, tipo, tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá, 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 sabe, repetindo sempre o mesmo ritmo. E aí, a partir daquele momento que eu entendi que, assim, eu fiquei muito feliz com a reação e foi muito bem avaliado, e não tem nada melhor para estimular a gente do que entender que a gente foi bem em alguma coisa, né, assim, a gente discute muito na pedagogia, até que ponto a gente deve hiperelogiar as crianças, porque quando a gente festeja demais determinadas situações, a gente pode gerar adultos que acham que o mundo precisa estar sempre batendo palmas, e aí a gente tem um problema de não conseguir treinar a resiliência, de não conseguir treinar a habilidade de lidar com a frustração, de lidar com o controverso. Mas, por outro lado, quando você se esforça, se empenha e consegue realizar alguma coisa bem, é super importante dar os parabéns, estimular e enfim. E aí, naquele momento, eu realmente entendi que, era um lugar que eu tinha uma aptidão natural para ocupar. E eu comecei a desenvolver, então, eu passei a não perder nenhuma oportunidade de fazer apresentação, eu passei a não perder nenhuma oportunidade de ler em voz alta, eu passei a não perder nenhuma oportunidade de ser porta-voz. E ali eu descobri a minha paixão por comunicação, por falar em público, e depois isso se tornou os vídeos, né. Mas eu vejo isso acontecer muito com aluno. Então, com aluno, com mentorando. Então esse é um processo muito natural, assim, a gente precisa passar por ele, porque a gente só aprende a partir da experiência do erro.
A gente tem uma relação com erro, Eric, que é uma relação de lidar com erro como falha, como peso, como passível de repreensão e penitência. E eu entendo que isso vem muito da nossa construção religiosa, né. Você erra, você cometeu um pecado, você vai ser punido por Deus e vai para o inferno. E na verdade, e a gente transfere isso para a vida, a gente transfere isso para o nosso sistema educacional. Então, se você tira uma nota baixa, você falhou, você não é bom o suficiente. A gente não consegue, infelizmente, a gente ainda não mudou o nosso mindset para lidar com o erro como parte do processo de aprendizado. Então, quando a gente passa a olhar para o nosso erro não como falha, mas como aprendizado, a gente muda a nossa relação com a gente, com o tipo de cobrança que a gente estabelece com a gente e com a maneira como a gente se coloca para o mundo. Uma das competências mais importantes para o mundo bunny, que é o mundo que a gente vive, é a capacidade da resiliência, é a capacidade de lidar com o imponderável, com a frustração, é a adaptabilidade, que é a capacidade de lidar com o imprevisto, com uma mudança repentina. Então, é importante passar pela fala robótica até para entender por que isso não é bom. No meu primeiro exercício, com aluno, com mentorando, no meu curso na Presentes, eu peço apenas grave. Eu não dou nenhuma orientação, porque não é para dar. Eu quero ver o que você faz sozinho. Porque a partir daí eu começo a identificar o que a gente precisa melhorar no seu caso. E é muito interessante que vem muito o feedback de: "Nossa, mas eu precisei gravar 10 vezes, eu não consegui gravar de primeira". Mas eu não pedi para gravar de primeira. A coisa do gravar de primeira, olha o nível da exigência de não posso falhar, porém eu estou aprendendo. A gente precisa de um processo. A gente aprende quando a gente começa a aprender a andar, a gente cai. Por que a gente não quer cair nos outros momentos da vida? Então, assim, a passar por falar de maneira robótica, por errar a concordância, por embolar a palavra, por não olhar para a câmera e por uma série de outros erros é fundamental. Porque quando você olha, você entende, de novo, entende o conceito, você olha e você sabe que não ficou bom e você consegue entender por que não ficou bom. Isso é muito maior do que eu te dizer: "Nossa, é ruim quando você faz o vídeo sem olhar para a câmera". Isso não te diz nada. A gente aprende do exemplo e da experiência. Esse método de aprendizado do falou, repetiu, meio papagaio, ele servia para o mundo quando a gente precisava decorar a data da Primeira Guerra Mundial. Até hoje eu me embanano em data, sabe. Eu sei que isso é importante, tem seu motivo, mas eu sei que foi de um período X a um período Y, sabe. O que eu preciso entender é muito mais o conceito, o processo histórico. Para dar um exemplo, né. Então, é muito legal, sabe. Eu sempre digo isso, abraça o erro, sacou. Assim, a gente antes de começar a gravar, eu vou contar porque eu sou dessas, o Eric foi fazer a abertura do nosso podcast, ele errou aí, "Errei". Isso é se apaixonar pelo erro. Isso é puro apego com o erro. E isso não ajuda, porque a gente quando faz isso com a gente mesmo, e aí eu vou te pedir para dar a sua opinião, Eric, né, para dizer como é que foi para você essa sensação, a gente está hipervalorizando o erro, a gente está se apaixonando, se apegando ao erro. A gente pega o chicote, lembra dele, e dá uma chicotada nas costas, "Errei". Quem disse que não podia errar? A gente está gravando. A gente pode errar 150 vezes, entendeu? 150 não, que hoje é domingo, eu preciso descansar, mas assim, a gente pode errar, sacou? A gente está aqui num ambiente super controlado. Por que a gente precisa olhar e lidar com ele como se fosse um pecado capital? Meu Deus, pronto, agora acabou, eu vou para o inferno mesmo, não tem redenção. Não precisa ser assim. Pode falar, Eric. Eu acho que porque eu estava um pouco com a questão, com a cabeça no negócio de trocar de câmera. Porque eu estava pensando, cara, eu tenho que trocar quando eu for falar, quando ela for falar e tal. Aí eu estava pensando nisso, e aí eu fui fazer a abertura, aí eu acabei errando, né? Aí eu fiquei, pô, velho, errei, caramba. Aí, e realmente, você vai colocando mais camadas, né? De erro e tal. Você vai E sedimentando o erro, ao invés de sedimentar o acerto. E aí eu quero aproveitar o seu exemplo, porque ele é muito legal para mim, porque eu chamo de preocupações desfocadas. A gente já fez um podcast e você foi muito bem. Para quem não conhece, o Eric e eu, a gente trabalha junto na Presence, né. O Eric cuida de toda a estratégia de lançamento, de estratégia digital e eu cuido do conteúdo.
A gente já gravou um podcast, o Eric foi muito bem. Quando o Eric entra nas aulas para conversar com as alunas, o Eric vai muito bem. Só que aqui, ele acrescentou, de última hora, uma camada de preocupação que ele não estava preparado para lidar. Cortar a câmera para a gente conseguir ter um resultado melhor para vocês. Você desfocou a sua atenção. Você estava abrindo o podcast pensando o que você ia ter que fazer na frente. Quando a gente começa a gravar vídeo, essa atenção desfocada é muito comum. Aí a pessoa está pensando no jeito dela falar, ela está pensando na roupa, no cabelo, no que vão pensar, e se eu esquecer o conteúdo, nem esqueceu ainda. E se eu esquecer o conteúdo, e se eu esquecer de cortar a câmera, você começa a desfocar a sua atenção e aí você não consegue mesmo. E a fala robótica, ela vem como uma das consequências dessa atenção desfocada, porque aí você procura se apoiar numa coisa que você acha que vai te dar uma sustentação, né? Então, ela é muito consequência dessa atenção desfocada também, é muito interessante. Eu amo quando vem exemplo assim. Por que, na sua opinião, é importante não parecer um robô? Porque um robô é uma coisa eletrônica. E o que a gente mais quer na vida hoje em dia é a conexão humana. A gente se conecta com o humano. Apesar de já ter na China alguns projetos, China, alguns projetos de criação de robôs de companhia. Olha isso, Eric. Em que ponto chegamos? A gente se conecta com o humano, então a gente se conecta com o humano do robô. Quando a gente fala daquele filme Wall-E, que é o robozinho, Isso é que tá maravilhoso. tentando cuidar é lindo, né, que ele tá tentando cuidar da terra. Meu Deus, eu falo até choro quando eu lembro do Wall-E guardando a plantinha, gente. Olha como a gente se conecta com o que tem de humano naquele robô. Isso vale para carros, para todas essas animações que animam seres inanimados, né. Quando a gente olha para o Transformers, a gente vê aquele robozão, aquele como é que é o nome? Você vai lembrar com certeza. Bumblebee? Você olha para o Bumblebee, você tem vontade de abraçar o Bumblebee, gente. Entendeu? Porque o Bumblebee tem sentimento, entendeu? Ele se conecta. Então, assim, a fala robótica, ela é ruim porque ela te transforma na Siri, na Alexa, Na voz do entendeu? Google. Na voz do Google. Não é humano, a gente sabe que é sintético e a gente precisa de conexão. O humano, ele precisa de conexão. A gente, além de ficar, é claro, transmitir insegurança, além de transmitir que você além de impactar na sua credibilidade, de parecer que você não sabe do que você está falando, então você decorou o texto ipsis literis, não parece que você está falando aquilo do seu coração, porque vem esvaziado de sentimento. E voz é emoção, fala é emoção. A gente perde o fator que é o pó de pirlim-pim-pim da existência humana, que é a emoção. Sim, a gente é melancia com emoção, você sabia disso? A gente é 70% água, a gente é basicamente uma melancia com ansiedade. Então, o que diferencia a gente da melancia é a ansiedade, é a emoção, é o afeto, sabe? Afeto, a gente lê muito afeto como carinho, mas afeto nesse sentido é na capacidade de se afetar com alguma coisa, de se deixar afetar com alguma coisa. Então, raiva é um afeto. Quanto tempo você demorou? Pergunta de $1 milhão, hein? Quanto tempo você demorou para ser uma pessoa natural no vídeo? Uma vida inteira, né, na real, eu acho que eu ainda estou nesse processo. A gente vai aprimorando sempre cada vez mais. Agora, tem uma teoria de que você precisa treinar 1000 horas para começar a ser bom em alguma coisa, né, o Outliers fala em 10.000 horas. Eu faço isso há muitos anos, então, assim, é muito difícil e aí falando muito honestamente, né, eu sou muito honesta com os meus alunos, com os meus mentorandos, eu sou muito honesta nas minhas falas. Eu não sei nem te dizer quando foi que isso começou a acontecer, mas caramba, eu trabalhava na frente do público anos, eu fazia matérias, entrava ao vivo no TV Fama durante anos, eu apresentava no Shoptime ao vivo durante 5 horas por dia durante anos, então não dá nem para te dizer o dia e a hora, sabe, Eric, mas é treino. E eu acho que isso varia, acho não, tenho absoluta certeza que isso varia de pessoa para pessoa. Varia da intensidade do treino de cada um. Então vamos trazer um exemplo, assim, eu quero ganhar massa magra, e aí você estabelece o mesmo objetivo, né.
Aqui a gente tem condições diferentes, porque só de mudar de um homem para uma mulher, a gente tem diferença de biologia, a gente tem diferença hormonal que vai impactar no resultado. E aí eu posso ler isso como essa característica biológica, aqui a gente pode ler como uma metáfora do talento. Então, a partir dessa perspectiva, você teria mais propensão a ter talento para isso do que eu. Só que se eu vou todos os dias para academia e faço um treino consciente, bem feito, e você vai 2 vezes para academia e treina mais ou menos, eu vou chegar lá muito antes que você. Então, na verdade, a diferença dessa medida está na dedicação, no empenho e na repetição. Tem pessoas que me procuram que acham que eu vou dar uma fórmula mágica, um pote pirlim-pim-pim. Não, porque eu queria resolver em uma semana. Não, porque eu quero falar igual você. Beleza, você vai ter que treinar todos os dias. Porque eu treinei todos os dias os últimos 15 anos. E eu continuo treinando até hoje, sabe? Nossa, isso é impossível. Não, não é impossível. Se você começar hoje, em algum momento você vai chegar lá. E dependendo do tamanho do seu empenho, a gente vai ter um resultado diferente. E isso, para mim, é muito nítido com os meus alunos de comunicação, quando eu dava aula na escola de rádio. Eu tinha turmas onde eu tinha alunos que eram excelentes em falar, né? Eram muito bons muito descontraídos, muito desenvoltos na frente da câmera. E eu já tive alunos que eram muito travados e que tinham uma fala difícil. Ao final de um mês de trabalho, que era o tempo que eu tinha com eles, em 90% dos casos, os melhores alunos não eram os que mais tinham se desenvolvido. Porque a gente tende a colocar muita coisa na conta do talento e acha que não tem que trabalhar. Quem percebe que tem essa dificuldade tende a se empenhar muito mais, a se dedicar muito mais. E aí é hora de voo, é o tempo que você trabalha. É o nosso problema, é a razão do nosso 7-1 para a Alemanha. A gente foi para a Copa de 2014 achando que se jogava o futebol da década de 80. Agora vai falar técnica de futebol, tá, gente? A gente foi para a Copa de 2014 achando Isso. que ainda era o futebol da década de 80, que a galera levava no talento, que o cara nasceu jogando futebol ali na comunidade dele, virou uma estrela, que é o cara que chega e entra em campo e resolve porque baixa um santo, com todo respeito às religiões de matriz africanas, mas porque baixa lá uma entidade do talento e ele brilha e faz o gol, e meu Deus, o milésimo gol do Pelé. Hoje o futebol, como amadurecimento de todos os meios, e eu digo isso muito nas minhas lives sobre a internet está cada vez mais amadurecida. A internet de hoje não é a internet de antes da pandemia sequer. A pandemia fez com que os processos profissionais na internet amadurecessem pra caramba. Então a gente olha para a internet hoje, olha para a internet de 2019, tem um abismo, né? Que é muito comum saltos maiores em tempos de crise, mas como o amadurecimento de todas as coisas, né, profissionalização de todas as coisas, o futebol hoje é muito profissional. Então a gente lidou com uma Alemanha que se preparou pra caramba e um time brasileiro que estava confiando só no talento do Neymar. A Que gente estava tem o Neymar, a machucado. gente vai ganhar a Copa. Nesse jogo ele estava machucado, né? Ele nem entrou. Aí eu tirei esse cara, que era a estrela, o talento, o que sobrou? Nada, né? Levamos de 7, meu filho. Se você me dissesse que sobrou alguma coisa, eu ia te perguntar o quê? Assim, o 7-1 da Alemanha foi a preparação deles, a seriedade deles, a profissionalização, sabe? O tempo que eles passaram correndo atrás da bola, treinando, estudando técnica, entendendo, prevendo jogada. E aí, a preparação é fundamental e ela é um item fundamental da oratória. Se você tivesse treinado corte de câmera antes da gente começar a gravar, você ia entrar aqui seguro para fazer isso. Na próxima live que você quiser fazer cortando, você vai saber fazer. Agora, guardadas as devidas proporções, que a gente está aqui experimentando, produzindo um conteúdo gratuito para as pessoas e tal, por que a gente precisa deixar para experimentar na hora do vamos ver? Na carreira artística, não é quem tem mais talento que vai mais longe, é quem tem mais disciplina. E eu acho que isso vale para tudo, sabe? Isso vale, inclusive, para o desenvolvimento da técnica da oratória, da técnica de gravar vídeos, da técnica de falar em público, da técnica de ganhar clientes, de ser um vendedor. A gente é vendedor de si mesmo. Eu estou aqui me vendendo desde a hora que começou o podcast, sabe? Então, a gente precisa entender
que a maneira de lidar com o mundo, ela está mais amadurecida. É isso. Tá vendo? Até exemplo de futebol eu dei. Somos nada. É E eu não sinistra, saco técnica de nada de futebol. esporte. Não saco nada, gente. Deus me livre. Não sei explicar o que é um impedimento. Então vamos lá. Por que parecer um robô no vídeo pode me fazer perder possíveis clientes? Porque você imprime insegurança, porque parece que você não sabe do que você está falando, porque vai para um lugar pouco humano, porque não inspira confiança, sabe? Porque parece que você decorou um texto, que você está dizendo aquilo sem emoção, sem coração, sem verdade, sabe? E o que mais impacta no vídeo é a verdade, é a honestidade. Então, vai de peito aberto mesmo, porque isso é o que mais conecta. Show de bola. E assim, cara, e a pessoa que ela tem problema, que ela fala que ela tem uma dicção ruim e tal, ainda assim para essa pessoa é possível não parecer um robô no vídeo? Ela vai precisar treinar mais. É aquele exemplo que eu estava dando, aquele paralelo de ganhar músculo, né. Se é um problema de dicção muito grave, Eric, uma língua presa, enfim, alguma coisa que realmente comprometa a sua capacidade de se comunicar, de ser entendido, nesse caso, vale muito a pena você buscar uma fonoaudióloga. Mas se é uma questão de ou você chiar muito para falar, ou você não desenhar bem as vogais e tal, nesse caso é treino. É treino, 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 fortalecimento de musculatura, treino, 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 treino. Pega um livro e lê em voz alta 3 páginas por dia, sabe, porque é uma questão de treino. A dicção, ela tem muito a ver com o desenvolvimento da nossa musculatura. Você sabe que eu tenho uma amiga que o filho dela, por uma reação psicológica a um processo que aconteceu, ele bebezinho não gostava de mastigar. Uhum. Então, obviamente mãe, né, ela passou a dar a comida dele toda batidinha. Ele começou a desenvolver problema de dicção, quando ele tinha que aprender a falar. Por Caramba. falta de musculatura, porque a mastigação ajuda a gente a desenvolver musculatura para falar. Uau, curioso. Curioso não, assim, curioso, mas se a gente for parar para pensar, faz todo sentido do mundo, né, porque eu estou trabalhando, basicamente, os mesmos recursos físicos. A língua, as bochechas, né, o pescoço, a musculatura aqui do maxilar, que inclusive é a nossa musculatura mais forte do corpo. Eh, e ele precisou ir fazer fono para conseguir fortalecer a musculatura para conseguir falar. E depois ele começou a mastigar e claro, graças a Deus ele está se desenvolvendo bem, está ótimo, perfeito. Então, mesmo quem tem uma dicção ruim, com o trabalho consegue chegar lá. E aí a gente fala de 2 coisas, a questão da dicção, que é a capacidade de falar bem os fonemas, e aí a gente traz a oratória, né, que vai incluir pontuação, que vai incluir o ritmo, a cadência de fala, que vai incluir o que eu chamo de desenho da fala, né, que é exatamente o que eu acabei de fazer, você usar o recurso de ênfase, você usar formas de destacar. Sabe quando você está lendo um texto e uma coisa que fazia antigamente, pelo menos hoje em dia eu não sei se as pessoas fazem isso, mas você vai lendo, marcando o texto e fazendo observações com uma caneta e vai marcando? Você vai destacando determinadas informações que são muito importantes, ou seja, você está dando ênfase. E a gente consegue fazer isso na fala com recursos de entonação, com recursos de pausa, com recursos de ênfase, com as inflexões que você escolhe, com as intenções que você coloca. Então, eventualmente, eu posso transformar alguma coisa numa pergunta, sabe? É muito legal, porque você tem diversos recursos de desenho de fala. E isso tudo é possível para qualquer pessoa. Existe a questão do talento, que é uma habilidade inata, é para onde a gente tem as nossas inclinações. Eu tenho talento para comunicação, a Eric tem talento para exatas. E existe a questão da técnica. Eric está aqui gravando um podcast, eu não construo um prédio, porém eu consigo cuidar do meu orçamento doméstico. Então, a gente aprendeu técnicas para lidar com isso. Isso é possível para todas as pessoas. É uma questão de mais ou menos trabalho. É pura e simplesmente isso, assim. E quanto mais tempo investindo em trabalho você tem, mais excelência você vai ter em fazer determinada coisa.
tendo ou não talento, honestamente, assim. Mais fácil para quem tem talento, mas eu entendo que é possível para todo mundo. O sotaque, ele chega a atrapalhar nesse desenvolvimento da pessoa, Aline? Eu amo sotaque. Eu acho assim, sotaque é a riqueza do Brasil. Eu esqueci qual é a propaganda que fala isso, não sei o que lá, é a riqueza do Brasil. É o É, agro, eu acho. Deve é o ser do agro. agro. Gente, sotaque é identidade, é pertencimento, é herança, é ancestralidade. Sotaque é um bem, sabe? Sotaque é uma coisa linda, 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 assim. A gente tem um problema com sotaque, infelizmente, que tem a ver com os preconceitos que a nossa sociedade construiu. Então, pessoas que vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro buscar oportunidades de trabalho e de melhorar de vida, e que, por uma questão de qualificação, não de capacidade, de qualificação, ocuparam funções que são consideradas por pessoas que não têm uma visão holística, né, uma visão agregadora da sociedade como função menor. Aí você começa a construir preconceitos. O paraíba, o cearense. Eu tenho a história de um ex-crush. Esse meu ex-crush, ele é médico. Ele vem de um lugar no interior da Paraíba que eu esqueci o nome. Mas deu branco mesmo, de onde ele é. Hum. Maceió. Ele chegou num hospital aqui do Rio de Janeiro para trabalhar. Quando ele abriu a boca, perguntaram se ele foi de jegue. Puts. Um médico, Eric. Um Nossa, cara. médico, velho. Então, assim, o problema não é o sotaque, o problema é o preconceito das pessoas. O problema, e quando a gente fala de preconceito, quem é preconceituoso se coloca num lugar acima, né? A prepotência. Porque se eu tenho preconceito com alguém, significa que eu estou me vendo maior que a outra pessoa. Então, é por isso que a gente tem muita resistência à questão do sotaque, principalmente aqui no Sudeste, que a gente tem Rio e São Paulo, que são as 2 grandes megalópolis do Brasil, e aqui do Rio a gente tem a nossa maior indústria da comunicação hoje, que é a TV Globo. A televisão ainda é um canhão, ela ainda é muito forte, apesar da internet estar aí abrindo outros grandes nomes, outros grandes espaços, a gente ainda tem muito essa referência da TV, que é mainstream, né? A gente tem muito cinema nacional, ele tem muitos filmes que são produzidos em diversos lugares do Brasil, com diferentes sotaques, com diferentes coloridos, mas o que é blockbuster ainda são os filmes produzidos por essa indústria que está aqui no Rio e São Paulo e que acaba carregando esse sotaque mais dessas nossas regiões. Então, a gente ainda tem muito essa referência. Você vai ver, você tem, sei lá, uma exceção que é Bacurau, mas os filmes de maior bilheteria, você vai pegar Se Eu Fosse Você vai pegar Até que a Sorte Nos Separe, você vai pegar De Pernas pro Ar, Minha mãe isso é tudo é avessa. produção aqui, né? E aí a gente tem muito cinema, inclusive cinema independente, quem tem possibilidade de acompanhar os festivais de cinema tem produções incríveis, com muitos outros sotaques, mas o que realmente ainda é mainstream, que todo mundo assistiu, que vai para o cinema, que fica um mês em cartaz, e isso tem a ver com uma série de outras questões comerciais, de distribuição e tal. Ainda é o mainstream da região Sudeste. Então, é muito natural que as pessoas fiquem inseguras com o sotaque delas, porque elas acham que elas têm que ser outra coisa. De novo, a gente tem a história da projeção. Então, eu acho que para falar na internet, eu tenho que ter o sotaque da carioca, ou do Rio, ou de São Paulo, ou não ter sotaque, apesar de eu ser nordestina. Não vai com o seu sotaque. Porque, além de ser a coisa mais linda do mundo, vai gerar uma identificação imediata naquelas pessoas que são mais parecidas com você, né? Então, o sotaque é lindo, assim. O sotaque, ele só é uma preocupação para quem é profissional da comunicação, profissional da voz. Então, quando eu tenho uma locução para gravar, às vezes eu preciso de sotaque neutro. E o sotaque neutro é aquele que não te localiza em lugar nenhum, que você escuta e não dá para dizer que eu sou do Rio, de São Paulo, da Bahia ou de Brasília, ou do Sul. Por uma razão muito simples, precisa falar para todo mundo, né? Exatamente porque precisa gerar identificação, ou pelo menos não gerar resistência, que ele precisa falar com o Brasil todo.
Mas isso é uma preocupação para quem trabalha com voz, não é uma preocupação para você que está gravando os seus vídeos, que quer conquistar os seus clientes. Principalmente se os seus clientes estiverem perto de você, né? O único problema do sotaque, na minha opinião, é quando ele não deixa a palavra ser clara. E aí isso vale para todo mundo. Carioca fala mesmo, noite, 12, sabe? Isso atrapalha, dependendo da sua forma de falar, a compreensão das pessoas. Mas se não for uma coisa que comprometa a compreensão, amor, agarra e festeja o seu sotaque, porque é a coisa mais preciosa, assim. É uma coisa de identidade, assim, para mim é quase como impressão digital. Eu amo Uau! sotaque. Uau! Depois dessa aula cultural, eu quero saber de você. Cara, quais são os principais erros que você vê as pessoas cometendo na hora de falar para o vídeo? Elencando aqui, né, tentar ser um personagem, tentar ser alguma coisa que a pessoa não é, tentar chegar numa projeção de achar que tem que ser um apresentador de TV. Não se preparar é um erro importante, porque a gente cai naquele problema da atenção desfocada. Tentar decorar, para mim, é um erro importante, e não entender o conceito, porque quando você entende o conceito, você consegue improvisar e transformar isso numa conversa, e como uma conversa, isso fica muito mais orgânico. É você não estabelecer uma ordem lógica naquilo que você está construindo, não pensar num roteiro que vai de um ponto A para um ponto B. Usar o TP sem treinar, porque usar TP sem treinar vai te jogar para essa coisa com cara de lida, de robótica também. E, sobretudo, assim, tratar o vídeo como se fosse uma faca no seu pescoço, sabe? Aquela história da relação com o erro. Lidar com o erro como cobrança, como falha, e não como processo de aprendizado. Eu acho que isso é uma coisa que vai travando, você vai se dando chicotada, então a minha máxima é joga o chicote fora. Vai ficar robótico a primeira, vai ficar robótico a segunda, vai ficar estranho a terceira, você vai esquecer na quarta, você vai chegar lá. Cara, o que você orienta para a pessoa que quer começar, cara, a melhorar a fala dela, assim, pro vídeo? Primeira coisa é falar em voz alta. Então, assim, conversa com você mesmo. Eu falo comigo o dia inteiro, gente. Sim, eu e as minhas 5 personalidades, a gente almoça junto, a gente toma café junto, a gente arruma a casa junto, a gente vai malhar junto. Eh, Fala em voz alta, conversa com você, se acostuma a ouvir sua voz, se acostuma a entender a maneira como você fala. Isso é super legal, sabe? Ouça os feedbacks das pessoas quando elas comentam alguma coisa a respeito da sua fala. Não, de novo, não como sensação de falha, de insuficiência, mas como sensação de processo. Então: "Nossa, Aline, você fala muito rápido". Opa. Ou: "Nossa, você fala devagar". Opa, talvez eu precise prestar atenção no meu ritmo de fala. E o principal exercício é: olha para você no vídeo, ou se escuta falar no vídeo, já que a gente está dividindo e é como eu prefiro trabalhar mesmo, como se fosse outra pessoa. Então, na hora que você for se ouvir, não se ouve como Aline, eu, ou você não se escuta como Eric. Se distancia, se escuta como se você estivesse escutando outra pessoa. Isso vai te ajudar a ter critérios menos afetados, menos apaixonados, menos carregados de crítica, menos carregados de frustração, menos carregado das projeções que você criou na sua cabeça. Isso vai te ajudar a olhar para aquilo de uma maneira mais madura. E faça o exercício de ler em voz alta. Ler em voz alta é excelente para treinar a articulação. Porque se eu não falo, eu não treino articulação. Bom, então eu pensei tudo. Tá tudo na minha cabeça. Na hora que eu vou falar, eu esbarro nesse processamento, porque as pessoas não leem pensamento. Elas precisam te escutar. E aí essa é a questão, sabe? Você pega um livro que você goste e lê em voz alta. Lê gravando. Tem tanto gravador hoje no celular. Lê gravando e depois escuta. Se analisa se você conseguiu entender. E aí, aqui a dica é: escuta no dia seguinte, não escuta na hora. Porque na hora você vai criticar, você vai se chicotear. Escuta no dia seguinte. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que eu faço para me distanciar dessa crítica, né? Tipo, você falou, não assista o vídeo como o Eric, assista como outra pessoa.
E Exato. a questão é essa, né? Por exemplo, assistir no dia seguinte. Isso já é uma forma de fazer isso, né? É, porque você se distancia dessa sensação de insegurança, dessa cobrança, dessa sensação de precisa ser bom. Você se distancia até da vergonha, já está gravado, sabe? Isso é importante, esse distanciamento. É a mesma forma como eu lido com crítica, né, a gente provavelmente vai ter isso como tema de outro podcast, mas é um exercício não reagir à crítica na hora, porque na hora a gente reage muito apaixonado, muito afetado. Melhor dar um tempo para você conseguir processar e se distanciar daquilo. Distanciamento é a chave para a gente lidar de uma forma mais amadurecida com todas as questões na nossa vida, assim, trabalho, você recebeu um feedback ruim, se você for reagir na hora, você vai tentar justificar. Só que quem tenta justificar está bloqueando o seu processo de crescimento. Eu não estou dizendo que a pessoa que está dando feedback necessariamente esteja com 100% de razão. Mas se você se distancia e pensa sobre isso no dia seguinte, você consegue olhar com mais amadurecimento, mais análise, mais critério e inclusive entender o que daquilo de fato te serve. Como sempre, vamos fazer um resuminho dessa parte aí. Quais são os principais erros aí que as pessoas cometem e o que ela pode estar fazendo agora para melhorar a fala dela para o vídeo, né? Para ela conseguir mais clientes no digital, enfim. Perfeito. Voz robótica, ela pode prejudicar porque ela imprime insegurança, porque ela não conecta, porque ela imprime, um desconforto. E tudo que está na nossa voz chega no outro, né. Então, a sensação que eu estou transmitindo, o outro vai perceber. É natural passar pelo processo da voz robótica quando a gente está começando, mas treinando você consegue desenvolver uma fala mais natural e mais humana que gere mais conexão. Se gravar falando, conversar em voz alta com ela mesma, se escutar falando no WhatsApp serve, ler livros em voz alta, se possível gravar para escutar depois, e fazer uma análise, vai anotando, eu acho que quando a gente anota, a gente ajuda inclusive o nosso processo de aprendizado, então vai anotando, falar um pouco mais devagar, articular melhor as palavras X, Y, Z. Aqui eu chiei muito, aqui eu dei uma pausa muito longa. Você vai começando a mapear as suas forças e as suas fragilidades. Eu queria agradecer a presença da Aline. Você que acompanhou a gente aí, você gostou desse conteúdo, queria pedir o seu like, se inscreve aí no nosso canal, compartilha com seus amigos, com aquele amigo que quer empreender, porque assim você está ajudando o algoritmo a entender que isso é um conteúdo relevante para vocês. E eu queria agradecer demais a presença de todos vocês, principalmente da Aline aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Quero convidar todo mundo a acompanhar o Instagram, @malafaialine, acompanhar o canal aqui no YouTube, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, interage com os conteúdos, porque isso gera engajamento e ajuda pra caramba quem está aqui produzindo conteúdo. E a gente tem as lives semanais no meu Instagram que ficam salvas, a gente fez uma live só sobre articulação, então vocês podem procurar tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E a gente tem também, as nossas lives de Q&A, né, que são perguntas e respostas, essa abreviação do inglês que a gente chama de question and answers. Então manda as suas perguntas pra gente, porque a gente recebe, organiza tudo e responde e divulga aqui para vocês. Muito, muito obrigada, um super beijo, Eric. Na próxima live, no próximo podcast, vamos alinhar o dress code. E obrigada, gente, até o próximo Comunique-se com a Aline Cast. Tá chique esse nome, né?